Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer a análise da Fracture que rolou entre Fnatic e Zeta, né? Esse mapa tem algumas particularidades táticas. Eu sinto que existe uma perfeição em como a Fnatic explora esse mapa e eu vou estar comentando tudo isso hoje com vocês. É um mapa que a galera detesta, né? Das rankeds, de um nível mais baixo aí de jogo. Mas para esse nível que tá rolando de partidas aí no Champions, eles têm um jeitinho padrão de jogar, que é o que eu quero passar aqui para vocês, né? Primeiro de tudo nesse mapa, como eu divido, né? Eu divido aqui em quadrantes, né? O que seriam os quadrantes? Você divide o mapa na região da corda, certo? E você divide o mapa na região da base CT, né? São dois cortes aí, gerando assim um círculo, certo? Tá ligado aquele círculo do do seno e do cosseno, né? Um círculo trigonométrico. Então, quando você divide o eixo x, o eixo y assim, no eixo cartesiano, você tem aqui, né? O sentido anti-horário e o sentido horário, certo? Então, primeiro de tudo, nós estamos dividindo o mapa em quadrantes, né? Nessa bolota. Primeiro quadrante, segundo quadrante, certo? Terceiro quadrante e quarto quadrante. Tranquilo? Só para a gente começar uma resenha assim. Tá? Aí o que acontece? Você tem nesse eixo Y aqui e no eixo X, você tem dois movimentos, né? O movimento aqui que vai do norte para o sul, através da corda, e do sul para o norte. Então, tipo, são os dois movimentos aí que você pode fazer para ficar brincando nessa corda para você gerar uma rotação e uma dificuldade de leitura da defesa. Só que mesmo a defesa tendo essa dificuldade de leitura, eles têm uma rotação aqui, ó, na reta da base deles, que é muito rápida, né? Por isso que às vezes até na Fracture a galera traz uma neonzinha e tal para ficar correndo essa região aqui e já está rápido no outro bombe, né? Então é uma questão aqui de distância mesmo. A defesa roda mais rápido que o ataque, né? Por quê? Porque o ataque ele fica se movendo em movimentos circulares aqui, ó, né? Esse aqui do norte, que seria o movimento aqui da antena para o flip, e esse aqui do sul, que seria da escada para a garagem, da garagem para a escada, né? Só que esse movimento da defesa ele é muito ele é muito mais curtinho. Por isso que a rotação da defesa é mais vantajosa, vamos dizer assim, né? Porque segurar esses quadrantes é difícil para a defesa. Então você precisa ter um jeito de jogar isso, né? Às vezes você abandona um quadrante porque você tem outro, né? Como é o caso aqui, por exemplo. Às vezes a gente não liga muito para execução antena porque a gente já tem garagem. Então o nosso fluxo de retake vai ser mais amplo, né? É mais ou menos esse o pensamento. Tranquilo? Beleza. Agora eu quero que vocês memorizem esse cenário, né? O cenário de rotação pela base, o cenário de utilizar a corda, esse movimento circular, o papo dos quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o papo do movimento anti-horário, do movimento horário, né? Pelo mapa, enfim. São algumas teorias que eu inventei para os meus times para que a gente conseguisse ter uma reação mais efetiva nesse mapa da Fracture, né? O que acontece? Você tem também as regiões secundárias aqui, né? Que seria o quê? O esgoto, certo? Aqui até num papinho 3D aí, né? Ó, 3D, isso aqui tá lá no chão, tá lá embaixo do mapa, né? Que é a região do esgoto, que basicamente ele é uma região acessório. Por que região acessório? Né? Uma região secundária. Porque através dele você faz essa transição entre quadrantes, igual é a corda ali do meio, né? Principalmente para o lado de ataque, né? A defesa muitas vezes não utiliza esse, esse, essa região secundária, né? Vamos chamar assim. Muitas vezes a defesa não utiliza, a não ser que ela tenha alguma batida, alguma noção do que está acontecendo, né? De acordo com o que o ataque tem, como por exemplo uma ult de Killjoy, né? Que vai ser algo aí que a gente vai comentar. A outra área secundária, ali do outro lado, é a região da areia, né? O que acontece? A região da areia, ela interliga também dois quadrantes, né? De contato, assim, que seria o quê? Você interligar o contato da região da garagem com a região da antena, né?
Então, esse papo aqui é um papo importante, né? São duas regiões que muitas vezes a gente menospreza, mas você ter o controle delas, você possui aí uma autoridade de mapa é, muito boa para gerar suas jogadas, né? Por exemplo, se você está na defesa, você tem a garagem e você sabe que é uma exec antena, você libera só a circunstância da galera dominar antena e bombe, né? Por quê? Porque você já tem a garagem, então você impede a galera de redominar a garagem e você mantém a areia, né? Com isso, qual que é a ideia aqui? A ideia é você ter sempre vários fluxos para você gerar esse retake, né? Base, aqui pela própria garagem, quando você tem ela dominada, né? Por aqui, saindo também aqui para areia, né? E você tem que pensar também algum jogador que pode vir pelas costas da exec antena, né? Que também seria muito importante. Então aqui eu estou só passando uma visão de quando a situação do ataque está para antena e o time da defesa tem a garagem, que é um setup um pouco padrão da defesa, né? Quando começa ali o trio forte batendo, Brit batendo garagem, Raze batendo garagem, né? Uma smoke do Brin aqui embaixo, você fica ali com a garagem porque você entende que depois retomar, caso o ataque entre pela antena, é de boa, né? Se você tem alguma habilidade muito forte para fazer esse retake deixando a garagem livre, você faz o contrário. Você pega a antena, por exemplo, você tem ult de Raze, então você domina a antena de defesa, mantém a antena para você, porque você sabe que essa ult de Raze, quando você for retomar o bombe, ela é muito forte nessa execução antena invertida, né? O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que existe um perfil desse mapa que às vezes a defesa vira ataque e às vezes o ataque vira defesa, né? Enfim, cara, o mapa é bem ele tem as suas particularidades, né? E aí basta você desvendar como jogar em cada região, tá? Principalmente nos quadrantes. Eu quero que vocês guardem toda essa conversa para que a gente veja na VOD da Fnatic como eles utilizam tudo isso. Tranquilo? Vamos nessa. Bom, agora eu quero dar uma limpada, né, no esquemão que eu montei para vocês, para a gente falar particularmente dos agentes, né? Eu quero que vocês ainda imaginem aquela obra de arte que a gente fez aí, né? E agora a gente insira alguns agentes nas suas determinadas funções, né? Primeiro de tudo, o que nós vamos falar aqui: sentinela de informação, Cypher e Killjoy, tá? Nós vamos começar aqui com um padrão que seria padrão sul com o sentinela no norte, tranquilo? Então o que aconteceria? A nossa Killjoyzinha estaria no norte, né, mais ou menos aqui na região da corda, com uma torreta de aviso, avisando se avisou, se avançou, né? Avisando se avançou fliperama, mas também com uma certa visão se avança lá na região da antena. E essa Killjoy está pronta para reagir, indo do norte para o sul para não tomar essa batida, vamos dizer assim. Né? Ele funciona muito como um agente de aviso. Tá? Às vezes ele pode estar ali antecipando a antena, pode. Às vezes ele pode estar antecipando ali no fliperama também, baseado na sua leitura de jogo, pode. Mas o ideal é ser mais um agente reativo durante o jogo do que um brigador, né? Claro que o Alfaier, que é a VOD que a gente vai ver aqui da Fnatic, ele tem muita qualidade, então às vezes ele joga um pouquinho mais solto, aí pelos quadrantes, né, que a gente chamou. Mas tem também esse perfil para o Cypher, que seria o quê? O Cypher ele deixa a sua câmera aqui, ele deixa o seu fio, né, para reconhecer se essa batida rolou de verdade ou não, caso eles quebrem. E aí ele deixa também aqui para baixo um fio aqui para a saída da garagem, por exemplo, se a atitude do time for ir escada, ou até mesmo uma trap aqui para impedir o avanço dos jogadores da escada, né, para ele ter essa notícia em definitivo. Essa câmera também pode estar aqui, na informação se desceu escada ou não. Né? É tudo uma questão de perfil de jogo mesmo. Né? Ele pode fazer, por exemplo, uma padrão agressiva aqui garagem, colocar uma camerinha ali na frente da porta e nisso ele tem noção se avançou garagem ou não, quem está na garagem, né? Baseado no que ele está vendo, quem está na areia. Ele pode, por exemplo, ficar jogando o dardinho da câmera na porta. Né? No que ele joga o dardinho da câmera na porta, a porta abre. Né? Para ele ter mais uma informação e tudo mais, tranquilo? Então, cara, é isso. É isso, né? Para o Sentinela é mais ou menos isso como você joga. Você joga baseado na informação. Então, o que rola? Um quadrante, você tem a visão da câmera. Outro quadrante, visão da câmera. E outro quadrante, você tem a noção se avançou ou não, né?
que seria isso aqui, ó, tá certo? Que seriam as traps. Pro papo da Killjoy, ela tem a torreta e nisso ela informa se avançou aqui ou não, ou se avançou aqui, né? Ou não. Então, o que acontece? Eu vou limpar as linhas, tá? Para a gente deixar esses sentinelas aí. Mas qual que é a grande diferença do Cypher e da Killjoy? A Killjoy tem que estar longe do bolo, porque ela passa mais informação, enquanto o bolo vai tendo seus contatos. O Cypher, ele pode estar somando no bolo, né? Porque a informação dele, ele consegue dar com certa distância do seu próprio kit, tá? Então, esse é o papo dos dois, tá? Eu vou limpar um pouquinho aqui e vou deixar só o setup da Killjoy, tá? Por quê? Porque na VOD a gente vai ver o jeito que a Fnatic joga. Tranquilo? Então, deixei o Alphaer paradinho ali. Agora, quem que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre o trio forte. Quem é o trio forte? É o Derek, o Chronicle e o Bolster, tá? Tipo assim, o Bolster muitas vezes vai estar somando no bolo, né? Esse bolo aqui, esse trio, nós vamos chamar de trio forte, beleza? Por quê? Porque são eles que basicamente determinam toda a ação e toda a reação que eles vão fazer pelo mapa. Por isso que é importante também o Bolster estar junto, né? Nessa noção do que fazer, de quando ele que é o caller, ele que é o capitão do time, então ele decide. E aí, nós vamos botar uma última peça aqui que a gente vai chamar de jogador, sei lá, o jogador acessório assim do bonde, né? Às vezes ele tá com o bolo, às vezes ele tá longe. Então seria o caso de quem? Do Léo. Que para essa Fracture ele vai jogar de Sova, mas durante o VCT e MEA, né, as franquias, ele jogou de Fade. Ele jogou de Fade. Então, tá aqui a nossa estrutura. Você pode pensar, por exemplo, em adições de agentes, né? Você pode botar nesse trio forte, você pode botar um Kaio no lugar do próprio Brimstone, sabe? E aí, esse Brimstone viraria o jogador acessório aqui, né? Porque ele manteria uma ponta e só juntaria com o bolo na hora de execar. Tá? Então, ó, esse aqui também poderia ser um jogador acessório. Tranquilo? Um agente acessório, né? O que tem aqui também de diferença? Você poderia, por exemplo, estar usando dois duelistas, né? Dois duelistas. E nisso ficaria Brit, Neon e Raze. Um trio forte assim de agressão e tudo mais. Uma outra coisa que você poderia estar fazendo aqui também, substituir essa Raze pela própria Neon. E a Neon agora está no bonde, junto com o Brit, com o Brim, junto com o Brit, com o Kaio, sabe? Então, assim, galera, é uma opção tática mesmo, a forma de se jogar, tá? Para o caso da Fnatic, é esse trio com o Sova que nós vamos ver adiante, tá? E aí como funciona? Às vezes o trio forte está agindo para a escada, enquanto o Alphaer tá para o norte, para passar notícia de dois quadrantes. E o Sova, que seria aí o agente acessório, tá para a garagem, para pegar uma informação, para spotar, para entender o que está acontecendo. Quando era Fade, rolava lobinho, né? É um jogo um pouquinho diferente, mas vamos ver o que eles ganham com esse Sova. Eles ganham uma visão mais ampla, né? Porque a cobrinha não avisa o que tem, mas o drone você vê. Então, são algumas características aí que a equipe da Fnatic vai trazer e a gente vai estar conversando um pouquinho melhor sobre isso, tá? Se a gente virar agora de cabeça para baixo, a gente tem o contrário, né? A gente tem o Alphaer fazendo a padrão aqui para baixo, onde ele manteria, por exemplo, uma torreta aqui, ó, avisando, e ele preparado aqui na região da corda, enquanto o trio forte, por exemplo, poderia estar jogando para antena, certo? Brimstone, Brit, Raze, poderiam estar jogando aqui para antena, né? Vou até botar, por exemplo, o stunzinho aqui na antena, que é padrão, né? Esse stun aqui, ó. Pronto. O trio forte está para lá jogando, papapá. Para onde está o Sova nesse caso? Já que o Alphaer está para o sul e o trio forte está agindo antena, o Sova está meio que controlando se avança fliperama ou não, né? Ele faz um spotzinho aqui, por exemplo, enquanto o Brim está para lá mirando. Aí ele joga, por exemplo, um spot aqui, né? Ó, um spot aqui nessa região. Pimba, tenho toda a informação da região da antena. Tá, vamos reagir, vamos stunar, vamos na mira, saca? Aí esse Sova substitui o Brim para o Brim colar para cá. Porque caso role o estouro, esse Brim já tem que estar perto para esmocar, vamos dizer assim, né? Enfim, são opções táticas e durante o jogo a gente vai conversando um pouquinho melhor sobre isso, tá? Mas o esquemão é esse, galera. São 4 quadrantes. Em um quadrante você tem o trio forte, em outro quadrante você tem o agente acessório, e em outros 2 quadrantes você tem informação de sentinela. Baseado nessas informações, você reage de acordo. Vamos ver como a Fnatic reage.
Bom, começando aqui com o Pistol, a gente já vê aqui a intenção de uma união do quarteto, né, que seria o quê? O trio forte junto com o Sova ali na região do norte, enquanto o Alfaier vai passar toda a visão do sul, né? Quase que ele pega duas eliminações ali, ele tava maroto. A Zeta fez uma tática um pouquinho maluca também, né? Só que pelo menos a Fnatic sabe que o controle do norte eles têm, né? O controle do norte tá tranquilo, eles têm. E aí basicamente eles respondem de acordo, reagem ali com uma resposta antena, né? Para dominar todo o bombe da A. Uma vez que garagem é da Zeta, ó, você sabe desse limite que você tem, ó. Esse quadrante é da Zeta, você não pode ir muito mais. A treta, você não pode invadir o quadrante do outro de forma meio confusa, né? Outro ponto, Bolster e Léo estão aproximando agora para adquirir a região acessório, ó, que seria a areia, né? Se você tem o controle da região da areia, você tem uma parte muito importante do Spike Site da A, né? Porque ele interliga, ó, o contato da garagem com o contato da areia, ó. Tá vendo? É isso, muito importante estabelecer esse controle, né? E a Fnatic foi mais ligeira que a Zeta nesse sentido, né? Porque se a Zeta já tivesse vencido essa região antes, eles estariam mais tranquilos, tá? São só alguns pontos assim que a gente vai trazendo de toda aquela discussão de mapa que a gente trouxe, beleza? Agora eu vou trazer uma questão também muito importante da Fracture, que é o round 1-0, quando você vence o Pistol. Quando você vence o Pistol, você quer ter um certo respiro no momento que você vai enfrentar as ultimates adversárias, vamos dizer assim. Se você ganhou o Pistol, você tem mais armamento, você tem mais autoridade no mapa. E a gente tem que pensar que a Fracture possui 4 orbes, certo? A da garagem, a da antena, a do fliperama e a da escada. Certo? Nessas 4 orbes, você pensa, qual é a mais fácil da defesa pegar? A da garagem, certo? A da garagem. Então, assim, se a defesa vai investir numa orbe, a primeira de todas vai ser essa da garagem. Tranquilo? Só que a Fnatic sabe que essa da garagem vai dar muita confusão. E eles têm que ter uma certa eficiência, vamos dizer assim. Já que eles estão melhor armados, eles precisam garantir a da antena, a do flip e a da escada. Então, como é que eles se dividem? Eles deixam o Chronicle mirado na da escada, eles deixam o Bolster avisando se bateu garagem ou não, e eles deixam o controle da do fliperama na torreta e eles vão na atitude de pegar a da antena, certo? Então, assim, você quer garantir que essas orbes sejam suas e não sejam da defesa. Por quê? Porque você não quer o armado deles muito forte com um monte de ultimate tão rápido. Você quer ter esse controle tanto da economia como da história do jogo. Manja? Correria pro plant pode ser interessante, mas deixar os caras se organizarem e se posicionarem pode não funcionar tão bem aí pro que eles desejam fazer. Tem agressividade da Zeta de novo, dessa vez o Bolster já estava esperando ali com a sua Marshall e o Ten já fica pelo caminho novamente. A Fnatic sai na frente, pega essa first kill e dessa vez não teve resposta. Parece que o round vai ser pra B, não tem ninguém lá da Zeta defendendo, né, Let? É, eles apostaram mais, né, pra essa A e opa! Vamos ver, o Bolster vai fazendo fila! 4K, quase o Ace, passa aberto, erra o disparo! Não veio o Ace! O Bolster fez tudo certinho e agora o Dep, hein? Vai começando a gostar dessa possibilidade aqui de round, muita mira, erra também esse tiro e o Dirk finaliza então mais um ponto da Fnatic, 4K do capitão. Que roundão do Bolster. Tranquilo, galera. Agora eu quero trazer para vocês aqui o round bônus, né? O round bônus da Fnatic que, de certa forma, a Fnatic tem esse controle muito bacana da economia, né? Eles têm uma certa compra, assim, inteligente ali no 1-0 para eles já jogarem esse 2-0 muito bem armados, né? A gente vê aqui, por exemplo, uma Vandal no Derek, no Chronicle, no Bolster e também no Léo, todos eles, por exemplo, com o colete 1. Enquanto o Alfaier tá ali com a sua Guardian, também colete 1, e a gente vê a coleção de orbes que a galera da Fnatic fez, né? A gente vê que no 2-0, o Bolster tá a 1 orbe de Teut, o Alfaier tá a 3 orbes de Teut e o Chronicle 3 orbes de Teut. Ou seja, olha como a Fnatic administrou taticamente, mas também administrou os recursos importantes do mapa, né? E inclusive a sua própria economia.
Então é muito bacana ver que a Fnatic tem total potencial nesse ponto do jogo de administrar aí um placar muito avançado, vamos dizer assim, né? Ainda mais que esse bônus aqui está contando como um primeiro armado direto, ou seja, é um round que você vai bem. A equipe da Fnatic decide botar o agente acessório ali, ó, para garagem, spot para entender o que está acontecendo. Com esse spot, você sabe que a galera da Zeta tá ali batalhando garagem, né? E o trio forte foi agir escada. Dronou, smocou. Tá, tranquilo. Já que smocou, travou a gente, tá? Travou a gente. O que a gente faz agora? Volta. Volta, né? Dá uma... Então, ó, você vê como eles estão fazendo essa transição entre os quadrantes, sabe? E agora eles vão utilizar uma área secundária do mapa, que é o esgoto que a gente comentou, para conectar a galera que estava na escada com o Alfaiar que está isolado, né? Então eles falam, ó, Alfaiar, calma, vão te ajudar a dominar aqui. Por quê? Porque se o Alfaiar entra nessa região sozinho, ele está correndo um certo risco, né? Aqui agora, a Fnatic vai começar a sua explosão fliperama. Por quê? Porque a notícia da torreta do Alfaiar no norte está avisando que a antena não avançou. Ao mesmo tempo, o Alfaiar controlou o fliperama sozinho e o trio forte controlou a escada, onde agora só o Bolster está isolado, entende? E o quarteto vai fazer o domínio do fliperama por inteiro. Então o que acontece? Eles vão começar essa batida. A Zeta, ela fez o quê? Ela fez uma trap para a escada, certo? Ela fez o Chamber em cima do gerador e o Brimstone controlando aqui a região da cantina. Esse round vai ficar muito difícil para a Zeta. Por quê? Porque a partir do momento que você elimina esse jogador aqui, ó, que é o Chamber, que ele estendeu um pouquinho a trocação, você tem um fluxo muito pequeno aqui de backup, que é só o da cantina. Então esse jogador, o Brimstone, ele é obrigado a esperar, devido à smoke que cai aqui na cantina, a smoke que cai na base e tudo mais. A Zeta vacilou nesse setup. Por quê? Porque no papo de quadrantes que a gente estava falando, galera, eles tinham a Raze com toda a informação da garagem. E quando você tem toda a garagem, você meio que pode liberar a vinda da antena, porque você entende que o seu retake aqui para A depois, ele é muito forte, né? Pela areia, pela garagem, com o próprio jogador vindo nas costas, né? E nesse caso aqui, quem tá vacilando, na minha opinião? A Neon. A Neon tá numa região que não é dela mais, sabe? Nesse caso, ela já poderia ou estar somando com a Raze para bater rápido aqui garagem, numa informação que realmente é para B, ou até mesmo já está rotacionando base para auxiliar a galera da B, sabe? Então, são alguns pontos aí que a gente vai perceber que esse round deu ruim, mas que a teoria da Fnatic dos quadrantes encaixou perfeitamente, certo? Ainda longe de ter essa operator no jogo, mas é o que a Zeta deseja conseguir aqui. Vamos ver, nossa senhora, a abertura do Chronicle, um tapa na cara do Laz e a vantagem novamente vai pra Fnatic nesse começo de round. 30 seconds left. Tiro, hein, agora o Tem teve a chance, o Bolster ficou ali pela escada, mas ele já escapa, tira a cara e vem socão pra cima dele, vai ter que se reposicionar, não tinha smoke no corredor, o Tem no cartucho de tinta consegue punir. Dirk leva o Crono na sequência, Dirk de novo, pega dois, o Tem faz a troca, mas a vantagem ainda é da Fnatic, só que o Dep já fez metade, ele vai direto, olha aí, o Alfaiar aparece, o Léo também, e o round vai pra Fnatic 3-0, e ainda assim um round tranquilo, né? Nesse próximo round a gente vai conferir que a Fnatic começou a deixar a Zeta um pouquinho desconfortável só trabalhando na padrão deles, né? A gente vê que mais uma vez o trio forte vai estar direcionando a sua atenção para a escada, o Léo de Sova vai estar direcionando a sua atenção para a garagem, e nisso a gente vai conferir mais ou menos o que acontece. Mas, devido a essa atitude agora da Zeta, a gente vê que eles estão um pouquinho desconfortáveis com a situação, né? Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, o Tem, a Raze da Zeta, ele tem a sua ultimate, né? Então o que acontece? Vamos fazer agora uma reflexão sobre os poderes fortes aqui, né? Então, ó, o Tem sua ult, né? O Derek também tem sua ult e o Chronicle também tem sua ult, certo? Todas essas ults são ults de definição, de explosão, de garantir um espaço, né? De batida, enfim, de execução,
certo? E aí o que acontece? Você tem também um outro ponto aqui que a gente tem que chamar a atenção. A Fnatic tem a ult do Alphaer, certo? Tem a ult do Alphaer. Então, para a Fnatic, qual seria o plano primário? Na minha cabeça, seria o time da Fnatic dominar a região da escada e a região do flip para colocar o Alphaer numa boa posição aqui na região do esgoto para ele ultar no esgoto, certo? Seria um round aí muito bacana, porque a ult da Killjoy empurraria todos os jogadores da Zeta para a base, e nisso a gente teria o quê? Um round conclusivo de criação de espaço, uma vez que o Sugar Zero ainda não tem a ult dele de Brimstone para quebrar essa do Alphaer. Mas você entende também o seguinte, que a Zeta tem essa leitura, eles têm esse gabarito. Então, provavelmente, a Fnatic, meio que sabendo disso, eles estão num setup um pouquinho mais safe para não deixar essa batida puni-los na região ali da padrão da escada. E aí, se eles precisarem reagir de acordo, eles reagem com as ults explosivas do Chronicle e do Dirk, ao invés de priorizar o espaço que a ult do Alphaer daria, porém, eles têm agora uma ameaça com a ult do Ten. Sacou? É um jogo assim muito de mind game, mas quando você tá nesse nível de jogo, você pensa em tudo isso. Você pensa nessas circunstâncias, né? Ó, eu vou até acompanhar aqui com vocês, ó, porque é um pouquinho do que acontece. Olha lá. Fazem o carrinho, ó. O time da Zeta tá esperando a atitude, ó. Smocou, bateu. Era uma batida mid-round. Então, assim, realmente a Zeta não queria deixar essa padrão forte rolar para a ult do Alphaer e para o esgoto. E nisso, a Fnatic teve essa leitura antecipada também. Porque a partir do momento que eles passam a informação dessa batida, confirmam essa batida, eles só aceleram garagem com os poderes fortes e vão adquirindo seu espaço. Dá uma olhada. Agora, mas é um round ainda duro, né? 3 ultimates do lado da equipe da Fnatic. É complicado pra Zeta. Tem aí essa Operator do Laz, vamos ver se eles conseguem surpreender. O Depp já gastou o ultimate no último round e não deu muito certo. E agora o Laz erra o tiro, erra o disparo que não podia. Seria uma first kill ali que ajudaria muito nesse round, mas agora já tem smokes. Fecha um pouco a visão, olha o Léo com essa flecha de choque, vai passar voando, tem! Errou a ult e o Dark não perde a oportunidade. Vem ali o cartucho de tinta tabelado, mas de qualquer forma a Spike já foi plantada e a equipe da Fnatic mais uma vez sai na vantagem, na troca de ultimates ali, melhor pro Dirk. Cara, essa composição da Zeta é uma composição que não é pra deixar um espaço de garagem, por exemplo, tão fácil assim pra Fnatic. Provavelmente vem um pause daqui a pouco se eles perderem esse round pra conversar, pra entender como eles vão fazer isso, porque não dá pra Fnatic plantar e ficar super segura desse jeito. E o Alphaer ainda tem um ultimate, mas acho que nem vai precisar gastar. O Dirk já levou o Depp, o Sugar Zero vai ficar de costas, o Alphaer leva ele. E agora o Dirk tá indo caçar, tá indo buscar os dois jogadores pela base, já puxa a faca, sente o cheiro, aparece o Laz pra levar, mas a troca é imediata. 3 kills do Dirk, 5-0 pra Fnatic. Nesse momento aqui a Fnatic tem um 5-0 no placar, tá tranquilo, não mudam em nada. A grande questão agora é que aquele plano que eles iam utilizar no round anterior, com a ult do Alphaer no esgoto, eles utilizam agora, contra um equinho da Zeta. Né? Eu não sei se foi um pouquinho de exagero gastar uma ultimate tão forte contra um forçado, mas a Fnatic sabe do seguinte também. Cara, 5-0 pra gente, nós estamos de ataque na Fracture, vamos botar moral, vamos garantir. E é isso que eles fazem, né? Eles fazem todo aquele plano perfeito no sul do mapa para que o Joy ultar. Né? A gente vê, por exemplo, o posicionamento dessa torreta em cima da caixinha. Ó. E aí, ó, aqui, ó, já tá um erro, né? Porque o Alphaer tá na frente do Dirk. Só que o Alphaer não pode dar contato aí de perigo no esgoto. Então, automaticamente, o Dirk tem que assumir essa fronteira, sabe? Isso é algo bem assim, pelo em ovo, mas nesse nível de jogo faz total diferença. O Alphaer tem que ser o trader aqui, né? Ele não pode correr nenhum risco. A ultimate rola. E aí, meu amigo, é só alegria, né? É só alegria. Tirar os jogadores que estão ali, né? Não tem nenhuma maneira de você quebrar. E é claro, mesmo se pudesse quebrar, ainda era um eco. Não sei se eles confiariam pra gastar uma ultimate nesse ponto.
Exato, é muito complicado. Olha o Bolster, tá só esperando. E a Isso, frieza Bolster. deixou passar. Mas na sequência, poderia ter deixado ainda mais passar, pegar primeiro o segundo, né, jogador? Acho que teria dado mais certo, mas de qualquer forma, ele já pega muita informação ali pra sua equipe. O Chronicle já prepara uma bang também, de repente, pro Léo dar a cara, mas não, ele fica ainda tentando marotar, né? Chamou muita atenção ali o Chronicle. E o Léo consegue pegar essa kill de graça pra cima do Dep. Round muito encaminhado. A Fnatic vem pra confirmar já um 6-0. Cartucho de tinta na Spike. Dirk aparece e leva o Sugar Zero. O Alpha já levando ali o Grow. E agora o Las, muito miado, tá no chão. 6-0 confirmado no placar. A Fnatic acaba tomando 3 rounds em sequência, né? E isso deixa o jogo um pouco pegado. Inclusive, esse round que a gente vai acompanhar agora foi depois de um pause tático da Fnatic. Eles precisaram ali conversar um pouquinho, mas o interessante da gente falar agora é que o Alphaer tá 7/8, né? Um pontinho de pegar sua orb. Bolster tem ult, Chronicle tem ult e Léo tem ult, né? Então, assim, para quem quer ganhar um roundzinho depois de 3 sofridos, esse era o round perfeito para a Fnatic jogar um Valorant completamente correto. Vamos ver o que eles fazem. Eles batem escada, né? Eles batem a região da escada com utilitárias de nível leve. Carrinho, uma flash reativa, né? Ó, o drone. Por quê? Porque eles querem inclinar essa parte para o Alphaer pegar a orb, né? Aqui é um plano completamente de prioridades de ultimate, né? Você pensa, pô, já que a do Alphaer vai limpar a região, aí ó, é aquela discussão que a gente teve naquele round que tinha a guerra de ult de Raze também, né? A ult do Alphaer, se eles não têm a do Brim, né? Se o Sugar Zero não tem a do Brim, acabou. É ela que você faz, garante toda a região ali, e é isso, né? Aí a gente precisa ver como é que eles utilizam os outros recursos a partir daqui, né? Porque, por exemplo, o Las, ele fica ali preso na ult da Killjoy, ele não sai, e o Bolster reconhece isso e pimba. Ulta. Aí, o Léo ulta a do Sova também, né? Ele ulta a do Sova ali na reta da base, ó. E pega o Crow. Então, assim, beleza. Gastou um monte de ultimate e realmente pegou os kills e ganhou esse round só no Valorant. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena? Por que eu digo isso? Porque o Chronicle tem o seu socão, né? Pra jogar do esgoto. Então, ó, primeiro utilitária. Ih, acabou minha canetinha aqui. Acabou minha canetinha. O Chronicle tem o socão, certo? Pra jogar do esgoto. O Derek tinha HE aqui, para ganhar tempo, para jogar atrasado também. O Bolster tinha Molotov. E o Alphaer, devido à execução, tinha 2 ovinhos na Spike. E o Léo tinha 2 choquinhos, né? Se tivesse a jogada completamente treinada, eu acho que não precisava ter gastado tanta ult assim depois de usar o Alphaer, né? Mas eles são a Fnatic e é isso. Fica esperando essa smoke, marcando por ali. O Sugar Zero já arriscou os disparos também. E o Dirk só esperando o momento de avançar, de caçar. 2 jogadores ali por baixo, tem clica na Spike, vai tentar fazer metade, mas o cartucho de tinta combando com a Molotov impede. Dep, Sugar Zero, cada um leva o seu, o Léo faz a troca e agora o tempo já tá escasso e já parte em retirada ali o Dep, o ponto vai pra Fnatic, volta a pontuar 7-3. Agora eu tô indo aqui pro último round do Ralph, né? Que eu vou fazer também ser o último round do vídeo. Vou fazer só o lado de ataque aqui da Fnatic, para o vídeo ficar um pouquinho curtinho, interessante. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui antes do round rolar é que a Fnatic mais uma vez vai sair em direção à escada, né? Isso mostra que eles não quiseram gastar todo o seu playbook durante essa partida. Né? Isso mostra também uma equipe realmente preparada, uma equipe que está confiante no seu trabalho, nos seus treinos e no seu próprio nível de Valorant, né? E eles optam por só gastar uma tática durante todo o jogo, né? Uma tática com as suas variações de reações, né? Que aí já é uma outra história, não faz parte da tática. Mas o começo, o esqueletão do round da Fnatic foi sempre o mesmo, né? Foi sempre o mesmo, brincando ali com as questões das orbes, com quais ultimates eles tinham para reagir, com as ultimates do Alphaer, né? Então, cara, um lado de ataque aí muito bacana por parte da Fnatic
E vamos acompanhar agora o que eles fazem, né? Eles têm uma ult das Neon para enfrentar. E eles têm o Derek, que se o Derek pegar 2 orbezinhas, ele tem ult também. Então o Léo faz a padrão ali da garagem, eles entendem que é uma batida forte de garagem e rapidamente eles voltam para redominar essa circunstância de batida, né? Ficam ali, ó, com a mira, pacientes, né? É isso. O Alfire já dominou a região da antena, por quê? Porque veio a notícia que o trio forte bateu garagem. Com isso ele já reagiu, né? É isso. Agora a reação deles é execar a região da areia, né? Enquanto o Alfire tá incomodando ali a antena, né? O Derek já assumiu ali a posição da plataforma, dando cover por cima. Olha lá. Tudo na calminha. Só com uma área secundária, né? Com a área da areia, eles e com a antena, eles conseguiram, né? Afunilar a defesa. Você viu que o Les ali não teve saída nenhuma, né? E esse foi um pouquinho do jeitinho Fnatic aí de jogar essa Fracture do lado do ataque. Espero que vocês tenham curtido. Até uma próxima. Tamo junto. Marcão, não me zoa, hein, Marcão? Meu Deus, velho.